Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio. Nós, capuchinhos, celebramos a festa de São Leopoldo Mandique. Ele viveu de 1866 a 1942. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Naquele tempo, depois de ter lavado os pés dos seus apóstolos, disse Jesus: em verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o mensageiro maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes isto e colocardes em prática, sereis felizes. Eu não digo isso de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas está escrito na Escritura: um de vós que come o pão comigo, levantará o calcanhar contra mim. E antes que isto aconteça, eu vos digo agora, para que quando acontecer, creiais e acreditais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem acolher aquele que eu enviar, acolhe a mim. E quem me acolher, acolhe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o Evangelho chega até a minha vida e chega até a sua vida como uma força viva. E hoje ele vem trazendo para nós uma virtude que está em falta no cenário religioso, que é a humildade. Jesus diz essas palavras aos seus apóstolos de ontem e aos ministros de hoje também. E a todos aqueles e aquelas que, mergulhados na água do batismo, compreenderam esta missão de Jesus e lutam para colocar em prática. Por isso Jesus vai dizer: se compreenderdes estas coisas e colocardes em prática, sereis felizes. Porque todos nós somos mensageiros de Jesus. Todos nós somos enviados por Ele. Mas é preciso que nós tomemos consciência destas palavras que Ele diz a mim e diz a você nesta manhã. O servo não é maior do que o seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. E se compreenderdes essas coisas e as colocardes em prática, sereis felizes. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a força viva do Evangelho que procura pastorear a minha vida e a sua vida, porque quando nós ouvimos o Evangelho, é o próprio Jesus que nos fala. E mergulhados numa cultura de vanglória e vaidade, eu e você podemos ser seduzidos também, de tal modo que nós vamos querer brilhar mais do que Jesus, aparecer mais do que Ele e não aprender de João Batista. É preciso que eu diminua para que Ele cresça. Jesus hoje vai dizer sobre a questão do emissário, daquele que é enviado em nome dele. E Jesus vai dizer que aquele que é enviado não é enviado para anunciar as suas ideias, as suas palavras, mas é enviado por fidelidade para proclamar aquilo que o próprio Senhor lhe deu a comunicar. E Jesus vai colocar essa questão tão difícil para nós, porque nós vivemos numa sociedade que não quer ser educada. Nós vivemos numa sociedade que não quer ser pastoreada. Mas a palavra de Deus ainda continua a convocar homens e mulheres, enviar homens e mulheres, para que eles também, mergulhados na humildade e aprendendo com o Senhor, que se fez servo e serviu lavando os pés dos seus discípulos, e olha que essa tarefa era dada somente aos escravos. Os escravos é que lavavam os pés do seu Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é Ele que lava os pés dos seus discípulos para que eles aprendessem desde o início de que a autoridade que Ele propõe aos seus discípulos e discípulas de ontem e de hoje não é uma autoridade de poder. Não é para sustentar vaidade e nem vanglória de homem ou mulher alguns. É preciso que eu e você tomemos consciência dessa missão que o Senhor nos dá. Porque Ele diz: felizes serão aqueles que acolherem quem eu enviar. Porque quem acolhe aquele que eu enviar, acolhe a mim.
E quem acolhe a mim, acolhe aquele que me enviou. Os enviados de Jesus não são propagadores de ideias próprias, não são propagadores de ideologias próprias, mas eles precisam manterem-se fiéis para não acontecer novamente aquilo que também está na Escritura. Um daqueles que come o pão comigo vai levantar o calcanhar contra mim. O traidor estará sempre na possibilidade de surgir na história das nossas comunidades cristãs. E eu e você, se nós não confiamos na graça de Jesus, e se nós não pedimos a Ele fidelidade e perseverança, e se nós não voltamos constantemente ao Espírito do Evangelho, nós também podemos, mesmo comendo o pão de Jesus, vir a levantar o calcanhar contra Ele. E assim, já não seremos enviados por Ele, seremos enviados por nós mesmos. Já não seremos portadores de suas palavras, mas seremos portadores das nossas palavras, das nossas ideias, e assim já não seremos mais testemunhas do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos nesse evangelho desta manhã e voltemos a mergulhar novamente na pia batismal, que um dia eu e você recebemos o santo batismo, para revigorar em nós a consciência de que somos homens e mulheres enviados pelo Senhor. Falamos em nome dele, agimos em nome dele e somos mensageiros dele quando nós procuramos falar aquilo que é próprio dele. Anunciamos Jesus Cristo, anunciamos o seu evangelho, anunciamos a sua missão como servos e humildes e não como senhores e patrões. Tomemos cuidado com o vício da cultura principesca, onde eu e você podemos nos converter constantemente e querer ser considerados como príncipes. Mas nós somos servos. E como diz nosso Pai São Francisco, servos inúteis, mas que o Senhor quer contar com cada um de nós. Logo mais às 11h30, nós teremos o terço, a ladainha e a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz e a bênção dos capuchinhos. Também, às 18h30, o terço, a ladainha e a Santa Missa e a bênção dos capuchinhos. Porque todo dia 12 é a novena permanente de Nossa Senhora Aparecida aqui em nossa igreja, com a bênção dos capuchinhos. E amanhã, sexta-feira, às 18h30, teremos o terço de Nossa Senhora de Fátima, lá na porta do Hotel Quitandinha, ali na entrada do Sesc. Depois viremos em caminhada com as velas acesas até a nossa Igreja Matriz, onde teremos a Santa Missa de Nossa Senhora de Fátima, às 19h30. Venha celebrar com os frades menores capuchinhos, aqui no Quitandinha, a festa de Nossa Senhora de Fátima. São Leopoldo Mandique, rogai por nós. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.